Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos falar algo especial aqui que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Por isso eu peço a você que compartilhe esse vídeo, essa gravação, porque eu tenho certeza que vai alcançar as pessoas que estão sofrendo, precisando de ajuda, as pessoas doentes, as pessoas que estão querendo se matar, as pessoas que precisam da ajuda de Deus, porque a palavra de Deus é um refrigério para a nossa alma. Então nós vamos falar um pouco sobre a palavra, e eu tenho certeza que o poder de Deus vai alcançar a sua vida. Vamos lá em Lucas capítulo 7, versículo 1. Lucas 7, 1. Podemos ler? Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Amém? Então a gente vê aqui, um patrão e um empregado. O empregado estava muito o quê? Estava muito doente. E a gente analisa aqui que esse patrão não é qualquer patrão. É um patrão que tem amor no coração. É ou não é verdade? Porque a maioria dos patrões, quem já teve patrão aí? Alguém já teve? A realidade é que a maioria não está nem aí. Não está nem aí para o funcionário. Mas você vê que esse patrão aqui, essa pessoa aqui, fez a diferença, porque teve amor no empregado. Porque tem patrão que acha que está dando salário, está dando tudo. Mas a realidade é que paga pouco e às vezes humilha o empregado, coloca um peso sobre o empregado, porque eu não sei se vocês sabem, mas na época de Natal, quem trabalha em shopping é um inferno, porque a pessoa fica sem folga. Quem sabe disso? A pessoa fica sem folga e trabalha muitas horas. Para quê? Para poder encher o bolso do patrão. Ele não está nem aí se o empregado tem família, se não tem. Ele quer ver o bolso dele cheio. E a realidade é que muitos adoecem por causa do trabalho. Tome cuidado com isso. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que ele adoeceu porque trabalhava numa farmácia. Ele ficava de frente ali, cuidando da farmácia. E aí, o que acontecia? Quando chegava o final de semana, ele pegava de 7 da manhã até as 10 horas da noite. Você vê que é uma carga horária muito puxada. E aí o que acontecia? Ele ficava sobrecarregado. Começou a ter problema em casa por causa disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o emprego. Às vezes a pessoa quer trabalhar em 2, 3 empregos. Eu já passei por isso, já tive 2 empregos. E a realidade é que às vezes a pessoa tem 2 empregos, mas perde a saúde, não adianta nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque tem muita gente hoje sofrendo por causa de uma doença, porque foi exagerado no trabalho. A ganância de querer ter dinheiro, e a realidade é que o dinheiro que ela ganha em 2 trabalhos não vai resolver a situação financeira dela. Pode até ajudar, mas não vai mudar. Porque quem tem sabedoria tem que entender uma coisa: para ganhar dinheiro não é trabalhar muito, é trabalhar certo. É preferível trabalhar com a caneta na mão do que com a enxada, é ou não é? Ah, pastor, eu fui abençoado, eu trabalho como serviços gerais e ganho muito bem. Graças a Deus que ganha bem. Mas quando envelhece, o nosso corpo não vai sustentar um trabalho desse. Porque
trabalhar em serviços gerais precisa o quê? De vigor, precisa de força. Por exemplo, quando eu trabalhei alguns anos da minha vida como motoboy, e tinha um rapaz que trabalhava comigo que já estava ficando com uma certa idade, e a mochila que a gente carregava, às vezes a gente carregava 5 pizzas e 5 refrigerantes de 2 litros, então era pesado. Então quando ele colocava nas costas essa mochila, ele já ficava meio torto já, porque ele já não estava mais com força para suportar aquele emprego. Então a gente tem que tomar cuidado, porque senão, se a pessoa ela fica forçando, trabalhando demais, ela acaba botando a saúde dela em risco. Por exemplo, até por exemplo, a nossa pressão, nossos batimentos cardíacos, a gente precisa descansar. Às vezes tem emprego que a pessoa não descansa, então os batimentos cardíacos dela estão sempre acelerados devido à agitação do emprego, e aí a tendência é o quê? A pressão aumentar, e aí cedo ou tarde está tomando remédio de pressão. Por quê? Porque foi exagerado no trabalho, no seu dia a dia. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente venha não cair numa cilada, perder a saúde porque não agiu com sabedoria. Continuando aqui, versículo 3. E ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Você vê que ele ouviu falar de quem? De Jesus. Você vê que ele buscou a Deus. Ele não ficou em casa vendo o empregado dele morrer. Ele não ficou se lamentando. Ele foi em busca da bênção. É o que tem que acontecer com a gente. Nós temos que ir em busca da bênção. A gente não pode ficar parado. Tem gente que está parado vendo o barco afundar. Não. Nós temos que ir atrás de Jesus, atrás da palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, é o verbo vivo que desceu do céu. Então nós temos que buscar a Deus. Então a gente aprende aqui nesse milagre, porque todos os milagres que o Senhor Jesus fez, Ele nos ensinou coisas preciosas. E uma das coisas que o texto está falando aqui, que a gente tem que buscar Ele. Você vê que ele ouviu falar de Jesus, já falou com os líderes religiosos da época para procurar Jesus, porque ele estava precisando de quê? De ajuda. Outra coisa também, você vê que ele tinha aqui conhecimento, ele tinha amigos. Ninguém é feliz sozinho. Nós precisamos ter amigos, nós precisamos ter bons relacionamentos com as pessoas. Ninguém é feliz sozinho. Às vezes a pessoa ela se enche de uma vaidade, e aí ela se acha superior às outras pessoas e não fala com ninguém. Não, isso vai trazer sofrimento. Nós temos que ter bons relacionamentos para viver uma vida saudável. Deus não fez o ser humano para viver sozinho. Mas a realidade é que às vezes a gente vê até dentro das igrejas, por a igreja ser muito cheia, porque tem igrejas grandes, a pessoa entra e sai e não fala com ninguém. E nós temos que procurar ter bons relacionamentos. Nós temos que ter amigos, porque na hora que a gente precisa, a gente vai ter ajuda. Vai ter ajuda. Continuando, versículo 4. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Você vê que
esse homem tinha ofertado uma igreja, como se fosse nos dias de hoje uma igreja. Ele deu uma igreja, ele ofertou. Você vê que nós precisamos ter um coração aberto para dar. A gente não pode se deixar se levar pelo egoísmo, querer tudo para a gente e nada para os outros, não. Outro dia eu até comentei aqui que eu fui orar no monte, e aí estava muito frio, e aí eu levo uma barraca, que eu durmo lá, fico lá na madrugada no monte. Só que a minha barraca é pequena. O irmão falou assim: posso ficar com você? Eu falei: pode, né? Vou fazer o quê? A gente tem que ter amor no coração. Não posso deixar o irmão lá no sereno, debaixo de... Era uma coisa que eu não queria, mas a gente tem que ter amor no coração. A gente não pode ter um amor fingido. A gente tem que ter um amor verdadeiro, e muitas das vezes abrir mão da nossa vontade para ajudar o irmão. Aí eu falei: não, irmão, vamos lá, que a gente divide o pão lá, entra lá na barraca lá, não tem problema não. Só que aí no final, graças a Deus, ele não apareceu lá. Mas a minha parte eu fiz, eu dei oportunidade. Se ele quisesse ir, eu estava lá, sabe? Então a gente tem que ter um coração aberto para ajudar as pessoas, porque muitas das vezes a pessoa, ela se deixa se levar pelo orgulho, pela vaidade, pela teimosia. Sabia que tem muita gente que faz tratamento psiquiátrico com psicólogo, porque é teimoso, é teimosa. Ela quer insistir numa coisa que não faz bem a ela. Tome cuidado. O orgulho, a vaidade deixa as pessoas doidas da cabeça. E muitas das vezes a pessoa tem que fazer até tratamento. Mas por quê? Porque a pessoa, ela não quer mudar. Porque o orgulhoso não ouve ninguém. E a realidade é que a pessoa caminha para a destruição. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sabe? A pessoa não ouve as orientações, os bons conselhos, a pessoa rejeita e quebra a cara. Nós temos que ser humilde para ouvir. A gente tem que ser humilde para, se necessário, mudar de rota, mudar a forma de pensar. Pastor, porque eu quero namorar aquela pessoa. Mas a pessoa não gosta de você. Vai o quê? Vai sofrer. Outro dia eu fiz um vídeo falando a respeito disso. Deu muitas visualizações. Mas por que a pessoa quer uma pessoa que não quer ela? Por causa do orgulho. Sabe? A gente tem que lutar para ser feliz. A gente tem que lutar. E a gente não pode ficar com quem não gosta da gente. Porque senão a gente vai o quê? Vai sofrer. E aí muitas das vezes, sabe o que acontece aí fora? A pessoa insiste com quem não quer nada, com ela. E aí muitas das vezes a outra pessoa se aproveita disso. E aí faz o outro de gato e sapato. É gato e sapato o ditado? Faz de gato e sapato. As pessoas colocam fardo nas costas, se aproveita. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Eu não sei nem por que eu estou falando isso aqui, mas tem gente na internet que precisa ouvir isso aqui. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes o orgulho, a vaidade, faz a gente insistir em decisões que vai nos dar prejuízo. Por exemplo, eu tinha um amigo pastor. E aí nesse amigo,
No início eu gostei muito dele. Só que conforme ia passando o tempo, o que ele falava para mim, ele não cumpria. E tudo que eu falava para ele, eu cumpria. Ele falava, vem aqui na minha igreja. Eu tocava, pregava lá na igreja dele, tudo. Mas ele não via na minha. Eu falei, poxa, está errado. Eu vou na dele direto e ele não vem na minha. Eu falei, está errado. Não. Acabou. Não tenho nada contra ele, mas não tem como a gente ter uma amizade onde a pessoa acaba se aproveitando. Você acaba se aproveitando. Ah, pastor, eu tenho um carro, um amigo, meu amigo não sai de dentro do meu carro, está se aproveitando. Sabe, a gente tem que tomar cuidado. Sabe? A gente não pode ser bobo, mas muitas das vezes a pessoa ela é enganada. Ela é enganada por causa da vaidade. A pessoa não quer mudar. Não, fulano é muito meu amigo. Não, muito meu amigo. Aí você sabe de uma situação que acaba deixando a desejar, e você fala, caramba, eu não pensei que fulano fosse assim. Você vai descobrindo, porque não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Por exemplo, um camarada, para conquistar uma menina, ele faz de tudo. É ou não é? Ele planta a bananeira, estou falando o modo de falar. Ele aparenta uma coisa que não é. Para quê? Para conquistar. E depois que conquista, ele mostra a verdadeira face. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que andar em sinceridade. A gente não pode insistir naquilo que vai nos dar prejuízo. E aí, recapitulando aqui, o centurião, ele tinha dado uma igreja de presente para o povo de Deus, para as pessoas que serviam a Deus naquela época. E aí, continuando, e Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dizem uma palavra e o meu servo será o quê? Olha que coisa interessante aqui. Você vê aqui, ó, a humildade desse homem. Se a gente quer a bênção de Deus, a gente precisa ser o quê? Humilde. Humilde. A humildade nos aproxima de Deus. Agora, o orgulhoso se afasta, se distancia de Deus. Nós temos que aprender aqui com o texto. E você vê que esse centurião, por que centurião? Ele comandava 100 soldados. Por isso que era centurião. Você vê que nos dias de hoje, a pessoa, ela tem uma empresa com 5 funcionários, ela já acha que é o dono da cocada preta. É ou não é? Você vê que naquela época o homem tinha 100. Mas olha a humildade que ele se aproximou de Deus. Nós aprendemos muito com o centurião aqui. Nós temos que se aproximar de Deus com humildade. E as nossas palavras revelam se nós somos orgulhosos ou se somos humildes. Quando a pessoa erra, ela fala, Senhor, eu pequei mesmo, eu errei, eu não era para fazer isso. Me perdoa, me dá força para não errar mais, me ajuda, eu preciso da tua ajuda. O orgulhoso não pede perdão. Ah, eu errei porque era a fraqueza da minha carne, eu não aguentei, por isso mesmo eu fiz e acabou. O orgulhoso não pede perdão. E aqui Deus está nos ensinando. E outra coisa interessante aqui, ó.
Todos nós passamos por lutas, enfrentamos problemas. E a reação do centurião, a resposta ao problema que ele estava passando, mostrou a fé no coração dele. E aí eu pergunto, qual é a resposta que você tem dado diante dos problemas e tem mostrado a fé no teu coração? Qual é a resposta? Tem gente que não aceita uma palavra de correção. Por quê? Porque a pessoa é orgulhosa. Deus, coloca, isso está escrito lá em Provérbios, Deus corrige a quem ama. Nós precisamos ser corrigidos, porque tem hora que a gente falha. É eu, é você, todos nós falhamos. Tem hora que a gente precisa da correção de Deus e nós precisamos ser humildes. Mas a realidade é que a pessoa, ela não aceita a correção. A pessoa, ela quer justificar o erro dela. Ela quer convencer as pessoas de que o que ela fez foi o melhor naquele momento. E não é assim. Por exemplo, o marido e mulher, a pessoa casada. Ah, pastor, eu não aguentei. Era muita pressão. Por exemplo, você vê José, a mulher ficou querendo se deitar com ele, insistindo o tempo todo, insistindo, mas ele fugia. Aí trazendo para os dias de hoje, eu, pastor, sou homem, vou fugir de mulher. Olha a mentalidade da pessoa. E aí sofre. Porque uma pessoa desse tipo, que pensa dessa maneira, tem muitos relacionamentos. E pode ter certeza, quem tem muitos relacionamentos, no final termina sozinho. Repara só a vida de uma pessoa que teve muitos relacionamentos. Então, se você quer ser feliz, lute para ter um relacionamento só duradouro, baseado na palavra de Deus. Ah, pastor, eu quero ser feliz na vida sentimental. Procure uma pessoa de Deus que dê frutos. Porque hoje em dia as pessoas só se envolvem pela aparência. A Bíblia fala do sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Você vê, hoje em dia, tem algumas pessoas, é malhada, o corpo é bonito, mas por dentro é feio. Porque é uma pessoa egoísta, é uma pessoa má, ela faz de tudo por dinheiro, e isso leva a pessoa a se tornar perversa. Vamos lá, o versículo 7. Vou ler de novo aqui o 6. Você vê que o centurião se aproxima de Deus com o quê? Com humildade. Continuando, 7. Por isso nem me considero digno de ir ter ao teu encontro. Você vê que ele não foi até Jesus. Ele procurou por ele, pelo centurião, e depois mandou os seus amigos. E falou que ele não era digno de receber Jesus na casa dele. E também não era digno de falar com Jesus. Olha o coração desse homem. Você vê que muitas das vezes quando a pessoa ela tem poder, ela acha que ela pode tudo. Foi o caso de Davi. Davi, por ele ser o grande rei de Israel, ele achou que podia ter a mulher de outro homem. E olha o que deu. Um filho matou o outro, os filhos queriam tomar o reinado dele, foi um inferno, o filho estrupou a própria irmã. Olha o fruto do pecado dele. Mas tudo por quê? Por causa do orgulho. Tome cuidado. Pastor, eu estou sendo muito tentado. Peça ajuda a Deus. Senhor, me ajuda. Não deixe eu pecar não. Fale com Deus.
Pede ajuda a Deus, Senhor, me ajuda. Não deixa eu me envolver com essa pessoa, não. A minha vontade da minha carne é me envolver com ela, mas eu quero a tua ajuda. Não deixa eu fazer isso, não. Ô pastor, eu estou muito nervoso, com vontade de brigar. Eu vou pegar aquela pessoa no pescoço. Pede ajuda a Deus, sai fora. Fuja da aparência do mal. É melhor você estar bem com Deus do que bem com os homens. É muito mais fácil você até passar por frouxo, mas estar bem com Deus, do que você ser um valentão e ficar mal com Deus. Porque hoje tem muito valentão na cadeia. Matou o outro por causa de besteira. E agora está lá cumprindo pena, e a família precisando dele, o filho precisando dele dentro de casa, mas ele foi seu valentão, e aí matou uma pessoa, e está cumprindo agora, está respondendo agora pelo erro que cometeu. Então, nós precisamos ter sabedoria. E na hora que a tentação vier, pedir ajuda a Deus. Senhor, me ajuda, me dá força, arranca do meu coração esse desejo maligno, essa praga. Vamos lá, versículo 8. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Olha só que coisa bacana aqui. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Você vê que ele buscou Jesus, se aproximou dele com humildade e reconheceu a autoridade de Jesus. Que em Jesus há todo poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Nós temos que fazer uso do poder e da autoridade do nome de Jesus. Porque o nome de Jesus cura o doente, liberta o endemoniado. Por isso que nós temos que ter todo o respeito diante desse nome. Mas tem gente que até brinca com esse nome. Não faça isso não. Tem tanta coisa para brincar. Não brinque com o nome de Jesus, não brinque com a autoridade de Jesus. Se você quer resposta de Deus, respeite, reverencie, adore esse nome. E você vê aqui que o centurião entendeu isso. Falou: eu sou homem de autoridade, eu mando os meus soldados e eles me obedecem, porque eu tenho autoridade sobre eles, e o Senhor tem autoridade sobre tudo. É só uma palavra do Senhor que o poder de Deus se manifesta e o milagre acontece. Versículo 8: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Você vê que Deus, ele precisa encontrar no nosso coração o quê? A fé. Mas no caso aqui, ele encontrou o quê? Tamanha fé. Então, para a gente ter uma fé grande, a gente tem que se aproximar de Deus. Primeiro se aproximar dele, buscar ele, depois buscar ele com humildade, e depois reconhecer a autoridade, que ao nome de Jesus foi dado todo poder e autoridade. E aí a gente agindo dessa maneira, nós vamos dar a resposta, que vai solucionar o nosso problema. Quando a gente se aproxima de Deus com essas características que o centurião se aproximou. E isso aqui é independente de religião. Isso aqui são leis espirituais.
A pessoa que se aproxima de Deus dessa forma, ela encontra. Versículo 10. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Você vê que a fé daquele homem manifestou um milagre. Ele acreditou. Ele buscou a Deus. Ele reconheceu a autoridade. Porque, eu não sei se vocês têm a ideia. Porque quando a pessoa ela é grande, ela é tomada por um certo orgulho, por uma certa vaidade. E é difícil da pessoa ser humilde. Por que a palavra de Deus fala que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus? Por causa disso, por causa da vaidade. As pessoas ricas, elas são vaidosas, e a maioria delas não querem saber de Deus, porque acha que o dinheiro dela é tudo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Muitas das vezes a pessoa, ela está se tornando uma pessoa vaidosa, porque ela está deixando a ganância do dinheiro entrar dentro dela. Ah, pastor, o meu salário é muito alto, eu não dou dízimo na igreja não. Olha só, a ganância já dominou ela. Tome cuidado com isso. Não deixe o dinheiro, o amor ao dinheiro te dominar. Não deixa a posição que Deus te colocar, não deixa a vaidade te dominar. Porque, por exemplo, uma vez na época do quartel, eu conheci um major aviador, e aí ele falou assim: eu valho mais do que 10 soldados. Do que 10. Eu não me lembro se foi 10 ou se foi mais. Só que eu vi ali, naquela situação ali, a vaidade daquele homem. Por ele ser oficial da Força Aérea Brasileira, aviador, ele se achava. Só que tinha acontecido uma desgraça com ele. Ele tinha perdido mulher e filho num acidente. E ele tratava, por exemplo, eu tinha um amigo que tratava diretamente com ele, trabalhava diretamente com ele. Teve que fazer tratamento psicológico. Porque o meu amigo era tratado debaixo de grosseria. E ele falava para mim, na época que a vontade dele era matar o major. Eu falei: que isso, rapaz? Tira isso do teu coração. Tira isso do teu coração. Aí ele falava para mim: eu não entendo por que ele faz isso. Ele me trata dessa forma. Se eu faço tudo que ele me pede, mas ele está toda hora arrumando um problema. Você vê que muitas das vezes o que faz a pessoa se tornar orgulhoso ou se tornar vaidosa é a dor que ela carrega. E a dor que ele carregava é de ter perdido a esposa e o filho no acidente. E isso fazia ele se tornar uma pessoa amarga. E aí esse meu amigo, na época, passou dificuldade com ele. Mas aí, graças a Deus, ele conseguiu superar. Hoje ele esse meu amigo, acho que ele já é suboficial da PM. Mas na época eu lembro disso. Foi uma luta que ele passou. Mas por quê? Por causa da vaidade. A gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, a pessoa às vezes doente, precisando de ajuda de Deus, resposta de Deus.
Mas a vaidade é tanta que ela não quer se submeter à palavra. Infelizmente, muitas pessoas com câncer. Por quê? Por causa da mágoa. A pessoa carrega uma dor dentro dela e ela não quer se desprender dessa dor, ela não quer liberar perdão. E aí isso acaba com ela por dentro. Porque coloca uma coisa no coração: a doença não é apenas no corpo, mas é dentro, é na alma. A pessoa não está apenas doente do corpo, ela está doente da alma. E a realidade é que a farmácia, ela só vende remédio para curar o sintoma do corpo. Não da alma. Porque da alma só quem cura é Deus, não é verdade, irmã? Só quem cura é Deus. E esse remédio não se compra em lugar nenhum, a não ser buscando a presença de Deus. É verdade. Buscando a Deus. E a gente tem que ter esse entendimento para que a gente venha viver uma vida feliz. Obedecer a Deus, buscar a Deus, ter compromisso com Deus, viver em conformidade com a palavra de Deus, lutar, fugir do pecado. Por exemplo, você vê, tem hoje uma cantora evangélica, porque falou uma coisa certa contra a pessoa que pratica um pecado. E aí ela falou: a gente ama o pecador, mas abomina o pecado. E aí ela está sendo massacrada na internet. Quem viu? Quem já viu? Então você vê que a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que amar as pessoas, mas tem que condenar o pecado. Porque o pecado leva ao sofrimento, leva à dor. Porque é meu amigo, mas eu não posso concordar com o pecado que ele pratica. Porque senão, por exemplo, lá em Romanos, fala das práticas homossexuais. No primeiro capítulo de Romanos. E fala que quem apoia isso vai sofrer consequências sérias. Pastor, eu tenho um amigo que faz essa prática. Então, você ama ele, mas não apoia o pecado. Nós temos que amar as pessoas, mas odiar o pecado, seja ele qual for. Não, porque é meu amigo, eu vou encobertar ele, é meu filho, é minha filha. Não, o errado é errado. Eu já falei aqui de uma obreira, que a irmã deixou de ser obreira porque a filha queria namorar, mas a filha era muito nova. Na época, não sei se era 12 ou 13 anos, e na igreja. Aí o pastor: não irmã, a sua filha é muito nova, não. Espera mais um pouco. Não, mas ela quer porque quer namorar. Não. Criança, adolescente não tem que querer. Quem é responsável pelo adolescente, pela criança, são os pais. Então o pai e a mãe sabem o que é o melhor para ela. Mas a realidade é que a gente vê hoje adolescente, criança, mandando em pai e mãe. Isso não pode. Porque o que vai acontecer? Talvez no momento ali que está mandando não vai ter problema nenhum. Mas no futuro vai trazer grandes consequências para a família. Porque o pai e a mãe têm uma certa vivência, sabe o que é certo e o que é errado. E a pessoa que é nova, ela já não tem esse discernimento. Então, a gente tem que o quê? Ensinar os filhos no caminho do Senhor, os nossos amigos, falar de Jesus. É claro, você não vai ficar o tempo todo falando de Jesus, mas na hora que ele precisar, você falar da palavra, amém? Então, que você venha guardar essa palavra no coração, venha meditar. Todos os milagres que Jesus fez, ele nos ensinou algo precioso. E nós estamos aqui, aprendendo com Jesus, aprendendo com a palavra. Eu não estou falando de religião, eu estou falando do Senhor Jesus.
Ele está nos ensinando através da palavra. E se a gente for humilde e colocar essa palavra, esse ensinamento em prática, a gente vai ver o poder de Deus em ação na nossa vida, amém? Então, vamos ficar de pé agora, vamos fazer a oração no nome de Jesus. Fique de pé, por favor, feche os olhos. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu invoco o Teu poder agora, na vida das pessoas que estão aqui na igreja, na vida das pessoas que estão ouvindo essa gravação pela internet. Meu Deus, vai passando com o Teu poder agora, e vai arrancando agora todo espírito de enfermidade, vai arrancando agora todo medo, toda perturbação agora, em nome de Jesus. Meu Deus, vai queimando, queima Jesus, vai queimando agora, vai arrancando agora tudo aquilo que não provém do Senhor, em nome de Jesus. Queima, fala com fé, queima agora todo mal da minha vida, do meu corpo, agora, em nome de Jesus. Diga: sai, e sai, e sai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço. E eu peço a você, compartilhe os nossos vídeos, ajude a gente no canal. Que Deus abençoe e fique com Deus.